Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. O Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Yoga Sutras à luz de Advaita Vedanta. Ishvara Pranidhana, que é a base, dessa sessão que a gente está estudando do Yoga Sutras, é o que se pode se dizer da parte devocional. Sem essa assimilação desse conhecimento de Ishvara, é muito difícil da gente se relacionar com aquele que tudo governa, com aquele que realmente está no controle, com esse que não é separado de mim, que não é separado de você. Se existe um segredo, esse é o maior dos segredos, porque é tão evidente, está tão nos nossos olhos e ao mesmo tempo passa despercebido uma vida inteira. Usando a lupa do conhecimento, a gente está fazendo uma profunda análise para entender o que é o universo, entender o que é essa criação, com uma visão contemplativa, enxergando o extraordinário no ordinário. E a gente já viu um pouco disso, mas não com base em um deslumbramento, em uma crença, e sim com base em um conhecimento. A parte devocional, ela é uma parte fundamental, porque vai nos ajudar de maneira muito prática a lidar com o todo, a lidar com o dia a dia e principalmente a lidar com aquilo que foge do nosso controle, que está fora do nosso escopo, a lidar com o indesejável, o inesperável, dando para nós uma capacidade única de acomodar a vida como ela é. Isso não quer dizer que tudo é bom, mas é uma forma da gente encontrar uma acomodação incondicional no qual a gente possa estar livre do sofrimento, no qual a gente possa abraçar a vida como ela é, continuando no nosso processo de crescimento, de amadurecimento emocional, para que aqui, nessa vida, a gente possa completar o objetivo mais alto da vida humana, que é o autoconhecimento, que é o único caminho que pode sofrimento. Buscando esse silêncio interno, você encontra a paz, acomodando a vida como ela é,
você encontra um contentamento, que é tudo o que todas as pessoas estão buscando. Só que devido ao pensamento convencional e uma sensação de carência, porque o desejo, que é o que nos move, desejo é carência, é algo que me falta. Eu não sou suficiente para estar sentado aqui, para estar sentado aí, escutando. Tem sempre algo que precisa ser modificado para que haja uma acomodação da pessoa que eu sou. Só que, como isso é uma sensação, com base em uma ignorância, um fato concreto de ignorar aquilo que nós somos fundamentalmente, a gente passa a fazer ações e mais ações, alcança muitas coisas, muitos objetos, tem muitos relacionamentos, mas sem a remoção da ignorância, a sensação de carência não vai embora. Portanto, o autoconhecimento ele caminha junto com a nossa busca por segurança, com a nossa busca por prazer e bem-estar, com a nossa busca por buscar valores universais que vão melhorar a nossa vida. Só que no topo mais alto, o que eu quero, o que uma pessoa quer, é a liberação do seu sofrimento, que começa com um desapego nascido da compreensão, no qual eu entendo, eu tenho clareza que o mundo não é provedor de paz. E se eu quero encontrar essa paz, eu preciso levar minha atenção para dentro, para conhecer melhor essa pessoa que eu sou, em todos os níveis, a nível de corpo, a nível da minha respiração, minha vitalidade, a nível dos meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas memórias, para conseguir conduzir esse indivíduo por essa história. Mas não para por aí, indo além para aquilo que é a minha verdade. E por verdade se entende aquilo que não muda. E se não muda, é eterno, porque a mudança é o tempo. E aquilo que não muda é aquilo que está além do tempo. Por isso é divino. E esse indivíduo, não separado desse todo, porque o todo é tudo, na descoberta da nossa natureza, a gente descobre a realidade por causa da qual todo esse mundo, todo esse universo está montado. Para conhecer Ishvara, a gente está olhando para a sua criação. E se eu quero me doar, se eu quero me entregar a essa vida, a essa criação, eu preciso olhar mais de perto, mas agora com a lupa do conhecimento. Eu não preciso mudar o mundo para ver um mundo diferente. A gente começou analisando o que é chamado de ordem biológica. E é muito comum que as pessoas falem, né? O mundo está um caos, está totalmente desordenado. O mundo é construído, o universo, em cima de várias ordens que se comunicam entre si, que se relacionam entre si. Porque a ordem biológica não é separado da ordem fisiológica. A ordem fisiológica não é separado da ordem psicológica. E é somente por isso, por ser uma ordem, um conjunto de leis, de regras que transcendem o desejo humano, a mente humana é muito superior a isso, que esse universo pode ser estudado. Por isso que existe a biologia, que vai estudar o ciclo da vida. Agora, quando a gente olha para o ciclo da vida, é muito interessante pensar que num sistema solar, a gente tem um planeta chamado Sol, no qual outros planetas orbitam, no qual existe uma Terra com água, com gravidade, com comida, possibilitando o nosso nascimento.
E para o nosso nascimento, além de tudo isso, é necessário 2 indivíduos, uma mãe e um pai, que através de um processo de conexão entre si, por assim dizer, possibilita a geração de um outro indivíduo, dando continuidade à nossa espécie. Mas de fato, nenhum pai ou uma mãe produziu um bebê, porque ninguém sabe exatamente nas minutas como que aquele cálculo, entre aspas, divino é feito e de 2 sai mais um. Como que elementos, né, que muitas vezes são creditados como algo burro, algo completamente inerte, conseguem se conectar, se juntar através de 2 indivíduos, dando continuidade à nossa espécie. E quando a gente olha com a lupa do conhecimento, não mais com a visão ordinária, e sim com a nossa mente munida de um apontamento, a gente começa a ver que estar aqui, não só escutando uma aula de Vedanta, mas vivendo aqui nesse mundo, é algo extremamente extraordinário, porque é completamente complexo. Tantas coisas precisam estar alinhadas, conversando entre si, para que a gente possa estar sentado onde estamos. Então, para matar a inteligência do mundo, uma pessoa precisa fazer muita força, porque isso não pode ser negado. E a pergunta que a gente fez é a seguinte: tudo isso é aleatório ou tudo isso é ordenado? Como uma música, né? Uma melodia, uma orquestra, que cada músico toca um instrumento específico, com uma nota específica, sendo conduzido por uma pessoa que tenha muito conhecimento, e assim a gente consegue apreciar a beleza da arte. E essa ordem biológica é uma arte universal, manifesta aqui possibilitando a nossa própria vida, baseada em pura inteligência. E a gente chega nessa conclusão não pela crença, porque a gente está deslumbrado, conheceu a espiritualidade, estou deslumbrado. Não! Pés no chão. Com o olho do conhecimento você olha. Faz sentido? Faz muito sentido. Tudo isso é totalmente inteligente, não tem nada burro aqui nesse mundo. Avançando, a gente viu a ordem fisiológica, que são das funções do corpo. E o corpo mais parece uma fábrica, cheio de trabalhadores, com órgãos que também se comunicam, com uma respiração que a gente não pode dizer que é eu ou você que faz, porque quando você está em sono profundo, sua mente apaga, a respiração não. A sua mente apaga, o coração não. A tua mente apaga, os órgãos não apagam, a circulação não para de funcionar. Você antes da aula comeu uma maçã. E agora você diz, não, eu só estou escutando a aula. Mentira! Porque dentro do seu organismo está a própria inteligência. O teu estômago faz uma parte do trabalho e o teu intestino faz outra, separando aquilo que vai ser os nutrientes para o teu corpo e jogando fora aquilo que não serve mais. Para estar sentado numa cadeira, uma parte dos teus músculos se contrai e outra parte se alonga. Quando você se machuca até um certo ponto, o seu corpo tem um fator de cura que se cura sozinho, com um sistema imunológico que está trabalhando o tempo todo. Você pisa numa pedra. A sensação conecta com o teu sistema nervoso, que conecta com a tua mente e, opa, tem algo errado aí, estou sentindo dor. Olha quanta complexidade
Portanto, quando a gente aponta que aquilo que você está além do corpo, não descaracteriza que você tem um corpo disponível para você, que o corpo também faz parte da individualidade, mas existe algo além disso tudo. Porque o corpo funciona praticamente sozinho. A gente tem poucas escolhas. O que a gente vai botar para dentro, ou seja, o que a gente vai comer? Como que a gente vai se movimentar ou não se movimentar? Basicamente, é o que a gente faz em relação ao corpo. E mesmo assim, se consegue causar muitos problemas para o próprio corpo, comendo uma alimentação que é ruim, tendo um estilo de vida completamente sedentário. E assim a gente tem yoga, que é um treinamento para evitar que o corpo, a mente e a respiração sejam obstáculos para o teu bem-estar. Porque se as costas doem, é difícil de contemplar a sua própria natureza. Não é impossível, mas a tua atenção não vai além. A tua atenção fica no corpo. Se a nossa vida está totalmente desestruturada e sentar numa aula de Vedanta é uma pressão enorme, não ter uma estrutura básica de vida vai levar a nossa atenção para essa necessidade, que é muito importante, tirando a nossa necessidade, tirando a nossa atenção da capacidade de absorver esses ensinamentos. Portanto, a espiritualidade e a nossa busca por segurança, por bem-estar, por valores universais, elas seguem juntas. E aqui nessa ordem fisiológica, a gente percebe que a gente está nesse corpo. E esse corpo funciona praticamente sozinho, sem a minha decisão, sem a tua decisão. O que é completamente extraordinário. Porque aonde eu toco no corpo tem uma inteligência. E uma inteligência que não é humana. Porque os seres humanos são fruto dessa inteligência, que já estava aqui antes, que já colocou à nossa disposição um sistema solar, uma terra, um pai e uma mãe, possibilitando o nosso nascimento, possibilitando a nossa sobrevivência, possibilitando também um meio de se liberar do sofrimento. Porque o sofrimento, não sendo natural, não é aceito por mim e não será aceito por você. Nunca, jamais, porque não é natural. Agora, paz. Ninguém reclama de estar em paz. Ninguém se perturba por estar em paz. Então tem algo errado nessa história, na direção que a gente seguiu, que não elimina a sensação de carência, de que algo está faltando. E se sempre tem algo que está faltando, eu não consigo acomodar a pessoa que eu sou. Porque eu preciso me condenar. Porque eu preciso rejeitar a realidade da vida. Porque eu preciso estar sempre no modo subjetivo, imaginando um ideal. Enquanto o real é muito diferente. Portanto, um yogi, um estudante Vedanta é uma pessoa que tem os pés no chão, mas que está refinando essa sua visão de mundo, trazendo uma mente contemplativa com base em conhecimento, não crença, porque essa tradição não é uma tradição de crença, é uma tradição de conhecimento. E avançando um pouquinho mais, a gente olha para o que é chamado de ordem psicológica. A ordem da nossa mente. E se a gente parar para pensar, a mente é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo simples. Tanto que uma pessoa pode viver a vida inteira sem entender quase nada da sua própria mente. A gente vê um chocolate, a gente se aproxima do chocolate, toma uma decisão. Eu vou experimentar isso que é chamado de chocolate. A gente sente a textura.
textura, a gente sente o cheiro e a gente come. Comendo, logo o açúcar é sentido por nós e a gente determina. É bom. Quem determina é eu, um agente, a gente chama o formador de eu, né? O ego, eu. E fica registrado na nossa memória. Logo, passado algum tempo, a nossa memória se manifesta devido a uma associação com uma imagem ou talvez até mesmo com o cheiro. E dessa associação conclui, eu quero um chocolate. Do desejo, a gente dá o comando. E o comando é, eu preciso me aproximar do tal chocolate. Nisso, a gente come o chocolate e assim, vida segue. Então, um exemplo muito simples, mas que mostra o quanto é complexo o funcionamento da nossa mente, com uma parte que a gente tem comando e uma parte que a gente não tem comando. Porque eu não posso deixar de sentir. Se eu levo a atenção para o contato das minhas roupas com a minha pele, até então a minha atenção estava no professor, na aula, no conhecimento. Mas no momento que eu trago a minha atenção para ficar alegre, tô meio chateado hoje, vou virar a página de uma vez, vou ficar alegre. Ou então, eu vou sentir um pouco de tristeza agora. Tem gente que é um pouco dramático, gosta de sentir tristeza. Não é assim que funcionam as nossas emoções. A gente não tem esse poder de decisão, de decidir o que a gente vai sentir agora. Agora, seja muito agradável. Nascimento do meu filho. Nossa, isso me enche de alegria. A alegria não veio do nada. Você tem uma memória na qual você associou com alegria, porque você sentiu alegria com aquele momento, e a memória veio. A pessoa está lá depressiva. Não sei por que eu ando tão triste. O que tu anda pensando? Olha, desde que meu pai se foi, a minha vida nunca mais foi a mesma coisa. Sabe, eu fico aqui nesse sofá, eu lembro daqueles almoços de domingo. Aquilo lá era tão agradável que não sai da minha cabeça. Ou seja, a pessoa não processou a perda do pai, que foi num ciclo natural da vida. É assim. A gente tem um tempo de duração aqui nesse mundo. Portanto, a tristeza que essa pessoa sente não vem do nada. Essa tristeza tem uma causa. A alegria tem uma causa. Portanto, é um processo completamente ordenado e inteligente. Agora, um outro lado da nossa mente tem um controle, porque a gente toma uma decisão. A gente pode decidir agora continuar na aula ou não. Está na nossa mão. A gente pode decidir estar ruminando um monte de problemas ou não. A gente pode decidir ir por um caminho de autocuidado, de uma busca espiritual ou não. É claro que no início é muito difícil, principalmente para quem cultivou hábitos que são prejudiciais a si mesmo, como a vida sedentária. Agora, é uma decisão, começou numa decisão todo esse processo e é em cima de uma decisão na qual nós temos um controle, na qual se comunica com uma memória, na qual novamente você decide o que você quer e o que você não quer da sua vida. E você vai construindo como se fosse uma escada ascendente. Você faz algo em prol do seu bem-estar. Por ter feito algo em prol do seu bem-estar, fica um gosto de eu quero mais.
E você repete, e o gosto eu quero mais, ele continua. E assim a gente vai fazendo uma transição de uma espiral que muitas vezes é prejudicial para uma espiral que é benéfica a você, que vai influenciar diretamente e te trazer uma vida de mais qualidade, com uma mente mais estável, com uma capacidade de objetivamente lidar com esse mundo, sem que esse mundo seja o causador do teu sofrimento. Porque, na verdade, o mundo não tem esse poder. Mas quando você tem um apego, no qual pessoas, situações e objetos são provedores daquilo que você mais quer, quando algo é tirado com você, você acessa aquela criancinha lá da infância. Quando a mãe ou o pai tira o doce, a criança se revolta. Quando algo sai do nosso escopo de controle, que o próprio controle é uma ignorância, porque a gente controla quase nada, a pessoa entra, né, numa condição de desespero, de nervosismo, de impaciência, de negação e de autocondenação. Porque tem uma ignorância sobre o que é o mundo, sobre qual é o meu papel nesse mundo. E o meu papel não é controlar nada. O meu papel é me conduzir, é entender melhor a mim mesmo, para que eu possa acomodar a realidade como a realidade é. Buscando sim o sucesso, porque eu não sou burro nem nada, e nem você. E tentando, se for possível, evitar alguns fracassos. Mas a gente sabe que o inevitável é inevitável. Então, por que não negar que o inevitável e o indesejável vão existir na nossa vida? Porque vai continuar existindo, você queira ou não. E aqui as coisas vão mudando drasticamente. Porque a gente para de querer controlar aquilo que está fora e a gente começa a trabalhar naquilo que a gente pode fazer para se conduzir frente às situações. Isso é yoga. Yoga é definido assim como uma condução. Condução dos movimentos da nossa mente, porque é a mente que possibilita experiências. Então, se eu consigo conduzir essa mesma mente que sofre com esse mundo, é uma mente que pode ver o mesmo mundo com a lupa do conhecimento, enxergando o extraordinário. E essa mente funcionar com esse operador que sou eu, que é você, que tem pouco conhecimento, comparado a tudo que é esse instrumento mente, e mesmo assim consegue operar a mente com uma parte que você controla e uma parte que você não controla. E refletindo sobre isso, sobre a ordem psicológica da mente, a gente vê que é extraordinário. A gente ter uma experiência, porque depende de tantos fatores para algo tão básico, uma experiência, algo básico, para ver algo básico, para ouvir algo básico, para tomar uma decisão. Tem algo básico, só que para algo básico e simples ser feito, existe uma complexidade enorme. Só que essa complexidade ela é ordenada. Por isso que um psicólogo americano atende um brasileiro. Por isso que um psiquiatra brasileiro atende um japonês. Porque a ordem é universal, que transcende o próprio desejo humano. Eu gostaria que a mente fosse diferente, mas não vai ser. Porque quando você e eu chegamos aqui, essa mente já foi posta à nossa disponibilidade, com um funcionamento único para cada ser humano. E se a gente olhar com bilhões de pessoas que existem no mundo, as mentes seguem um mesmo padrão. Mas mesmo seguindo o mesmo padrão, as pessoas têm personalidades diferentes. As pessoas tendo aqueles desejos básicos por buscar segurança, bem-estar,
valores e a liberação do sofrimento, esses desejos fundamentais se manifestam em tantos outros desejos, que faz com que as pessoas busquem caminhos diferentes com histórias únicas. Ninguém é igual. Bilhões de pessoas e ninguém é igual. Isso é o extraordinário no ordinário. E com base no que a gente conclui isso? Com base em conhecimento, não em crença. É uma mente contemplativa, isso é a contemplação. Uma mente contemplativa com base no conhecimento. Você não precisa de um aparato científico para ver o extraordinário permeando todo esse universo. E se a gente ir um pouquinho mais fundo, a gente vai para fechar essa etapa na ordem do que é chamado de Dharma. E Dharma é aquilo que sustenta uma pessoa. Num sentido mais amplo, Dharma é o nosso bom senso. Não precisa ter inteligência para o bom senso. Inteligência vai ajudar no nosso bom senso, é verdade. Mas o nosso bom senso, ele já é uma programação que a gente vem junto. Se a gente olha uma criança, ninguém precisa cochichar no nosso ouvido que se a gente vê uma criança com necessidade, a visão daquela criança nos toca na nossa vulnerabilidade, porque a gente já foi criança. E em contato com a nossa vulnerabilidade e humanidade, a gente sente um desejo muito forte de ajudar. Esse desejo de ajudar não vem, de fato, da orientação de um pai e de uma mãe, apesar que muitos pais e mães vão orientar nessa direção. Mas vem de uma programação que já foi dada para nós. Isso é incrível, porque sem essa programação, os seres humanos iam se destruir. Mesmo com essa programação, a ignorância é tão forte na mente das pessoas que mesmo assim, seres humanos conseguem poluir a sua água, poluir o seu ar, envenenar a sua comida em troca de uns trocados a mais, comprometendo todo o meio ambiente a chegar a um ponto que o ser humano não pode mais ficar nesse planeta, porque a natureza vai continuar. Mas talvez o ser humano não possa continuar, porque o ser humano está comprometendo o meio que ele vive, devido a uma ignorância. Porque uma pessoa que está satisfeita, uma pessoa que está contente, que está em paz, essa pessoa busca o que é necessário para ela se manter. Ela já está em paz com ela mesma. Agora, quanto mais desejo uma pessoa tem, mais carente essa pessoa é. Se a minha geladeira está cheia, eu não vou no mercado comprar mais comida, porque eu já tenho comida. Agora, uma pessoa que está em falta, não tem comida, ela vai correndo buscar essa comida. Agora, se a geladeira está cheia, se eu me vejo como uma pessoa completa, por que eu preciso a mais do que o necessário para viver? Por quê? Porque tudo que eu alcanço nesse mundo tem um outro lado. Qualquer coisa que você fizer. Filhos, e eu falo, tenho filhos, é maravilhoso, mas tem o outro lado, com compromissos, com educação, com todo um direcionamento. Os animaizinhos, nossa, coisa boa ter um gato, ter um cachorro, são companheiros fiéis. É verdade, mas um dia eles vão partir, e provavelmente vão partir antes de você. Então tudo que é alcançado nessa vida tem um outro lado, tem uma perda que será iminente. Portanto, uma pessoa que não tem essa carência, ela vai ter o que é necessário para viver bem. E isso não anula você ter alguns luxos, por exemplo, como uma casa muito grande, como um carro muito moderno, nada impede de você ter. Agora, o ponto é, tudo que você tem a mais do que você precisa vai se tornar uma dor de cabeça, porque vai te prender a isso. E se você for apegado a esses objetos, uma vida nervosa,
Uma vida com medo fará parte da sua própria vida, porque você está colocando o seu bem-estar em algo que você não controla. Porque nós chegamos até aqui em cima de outras pessoas. Pensa sobre isso. Você não chegou aqui sozinho e nem sozinha. Existem muitas influências externas, muitas pessoas que te beneficiaram para estar onde você está. E assim como muitas coisas foram benéficas, a vida pode se modificar e a gente não deseja isso. Mas a perda, ela é iminente, acontece. Então, se eu tiver um apego, e o apego sempre é a conclusão de que algo é essencial para o meu bem-estar, eu não estou disposto a deixar que o fluxo da vida possa fluir com a sua naturalidade. E o natural é, tudo que nasce, morre. Esse é o natural. Assim como a gente alcançou algo, a gente pode perder esse algo. Só que aí a gente pode dizer, eu alcancei essa visão de mim mesmo. Só que aquilo que você alcançou é aquilo que já é você. Não é uma criação de um novo eu. Você não buscou algo que não está em você. Você reconheceu algo que sempre existiu. Sempre existiu porque nunca se modificou. E se não muda, não está até. É eterno, porque a mudança é o tempo. Portanto, aquilo que é você, essencialmente, está além do tempo. Transcende ao próprio tempo, porque tempo é mudança. Se você analisar, tempo é somente a mudança, é somente a transformação. Só que internamente existe algo que não muda. E por isso é chamado de verdade, porque sempre é. Se você analisar o seu corpo, não é sempre é. Seu corpo se modificou, a sua respiração se modifica, a sua mente, as suas emoções se modificam. Mas por detrás disso, como é que você reconhece tudo isso? Porque aquilo que você é, que a gente aponta, né, o sujeito, o conhecedor, ele não muda. Como o sol, que está lá. O sol tem uma mudança de milhões, bilhões e bilhões de anos, mas em relação à Terra, as mudanças que acontecem aqui, o sol não muda. Em relação à nossa natureza e todo esse mundo transitório, a nossa natureza não muda, ela é absoluta, ela é o que é real. E ela é a base por causa da qual todo esse universo se sustenta. Não uma natureza individual, mas por esse indivíduo ser parte do todo. E o todo é tudo que a gente vê, que a gente experimenta. A base de tudo isso é a nossa natureza. Portanto, o Dharma, esse bom senso, é uma programação que vem de presente, por assim dizer, com essa criação, que não foi um ser humano que fez, porque o ser humano é parte da criação. E se a gente olha para todas essas ordens, a gente conclui, com base no conhecimento, que o universo é ordenado. Porque o universo pode ser estudado em cima de leis que são precisas e determinam o funcionamento de tudo, de absolutamente tudo. E o que essas leis têm em comum? Elas são universais. O que vale para mim, vale para você. Mesmo você sendo um homem, uma mulher, mesmo você sendo um oriental, enfim, um ocidental, mesmo você sendo uma pessoa de uma etnia diferente da minha etnia, as leis são universais.
Toda lei, para ela existir, ela precisa de algo específico, que é um autor. Você não vai ver uma lei básica como é proibido uma ultrapassagem perigosa. Do nada, vem do nada. Só porque uma ultrapassagem perigosa pode prejudicar uma pessoa, do nada a lei está ali. Não é assim que acontece. Toda lei, para ela existir, precisa de um autor. As leis dos homens, né, o nosso Código Civil, o nosso Código de Trânsito e etc., ele foi escrito por uma pessoa. Tem uma pessoa, um conjunto de pessoas que são os autores dessas leis, porque as leis não vêm do nada. Essa é a nossa experiência. Então é uma ingenuidade muito grande achar que essas leis que permeiam todo esse universo vieram do nada, que são aleatórias. Imagina só, para você ficar sentado, tem um músculo que contrai, um músculo que se alonga. Isso é uma ordem de funcionamento, é uma lei, é assim que funciona. Se você se levantar e caminhar, outros músculos vão se contrair, outros músculos vão se alongar. Então nada disso é aleatório. Por isso que a gente fez a análise de ver que tudo isso é com base em conhecimento e muita inteligência. Então, essas ordens, esse universo, ele precisa ter um autor. Alguém, ou não alguém, ou o quê? Porque alguém, eu me refiro a uma pessoa. Aí eu estou indo para o lado da crença de que o Criador, aquele que tem todo o conhecimento, é uma pessoa. E a visão da tradição védica é: o Criador não é uma pessoa no céu que criou o universo do nada, beneficiando os bonzinhos e castigando os malvados. Não é essa a visão. Talvez essa visão possa satisfazer muitas pessoas, mas com uma mente que questiona, essa visão, ela não é aceita. E essa visão não sendo aceita, a espiritualidade não é aceita. A visão do extraordinário, que está na nossa cara, é o maior dos segredos, porque a pessoa não enxerga algo que é evidente, mas a pessoa não vê. Porque começa com a morte da inteligência desse universo, que não pode ser negada. Portanto, se esse universo é ordenado, e precisa de um autor. E esse autor é a fonte do conhecimento, porque essas leis são totalmente inteligentes. Mas mais do que isso, tem outro fator. Só a lei por si só não é suficiente. Porque se existe uma lei que é uma ultrapassagem perigosa, e na sua rua um maluco vai lá e ultrapassa perigosamente, o que acontece? Vai preso? Negativo. Se não tiver um agente fiscalizador, a pessoa pode passar uma vida ultrapassando perigosamente, que nada acontece. Aqui no Rio Grande do Sul para Santa Catarina, no verão, se você fizer esse trajeto, você vai ver que inúmeros carros se excedem o limite de velocidade. E quantos carros, motoristas, são autuados por estarem dirigindo acima do limite de velocidade? Comparado à quantidade, são muito poucos. Porque se não tiver um agente fiscalizador fazendo valer a lei, nada acontece. Então esse universo ele tem dois fatores. Um é um autor para todas essas leis. E outra é um agente fiscalizador que permite que todas essas leis possam ser validadas. E que esse mesmo permeie todo o universo.
universo, porque a lei é universal. A lei psicológica não vale só para você, vale para mim, vale para uma pessoa do outro lado do planeta. Portanto, esse autor, esse agente, esse ser inteligente, consciente, ele precisa permear todo esse universo, porque as leis valem para todas as pessoas, para todos os indivíduos, para tudo que existe. Por isso que é uma lei universal. E para isso é necessário um ser inteligente e um ser consciente. Porque sem um autor não existe leis. E esse autor precisa ter o conhecimento. A gente sem um conhecimento de sociedade não pode colocar uma determinada lei. Agora, com um conhecimento do comportamento humano, a gente coloca. É proibido uma pessoa... vamos dar a lei do trânsito, né? A lei do trânsito diz que os veículos maiores devem cuidar dos menores, o que não acontece, é o oposto, né? Quanto maior o veículo, mais o veículo menor tem que se cuidar do maior. Normalmente mais abusado é, mas o Código de Trânsito é o contrário. Quanto maior o veículo, maior deveria ser o cuidado desse motorista, esse condutor, para com o veículo menor. Porque o veículo maior causa muito mais dano num veículo menor. Para que haja essa lei, um ser inteligente e consciente, dotado do comportamento e de causa e efeito, porque entende a batida de um caminhão numa moto. Morte total. Portanto, o caminhão tem um limite de velocidade diferente. O caminhão deve andar numa faixa diferente. Tudo isso foi determinado com base em uma inteligência, com base em um conhecimento de comportamento e de causa e efeito. Não é burro. Então, voltando às leis universais, é uma ingenuidade tremenda. Ingenuidade de achar que essas leis vieram do nada. Porque isso não é a nossa experiência. Essas leis conversam entre si. Essas leis se conectam. E toda lei precisa de um autor e um agente, um ser inteligente e consciente para validar todas essas leis. E o nome que essa tradição dá a esse agente validador é Ishvara. Aquele que tudo conhece. Porque as leis permeando todo esse universo, Ishvara precisa ser a fonte de conhecimento também. Porque para a gente ter qualquer conhecimento desse mundo, qualquer coisa, matemática, neurociência, você precisa usar esse instrumento. E esse instrumento é fruto de uma inteligência muito maior do que o próprio instrumento. Porque para você criar um instrumento, você precisa ter o conhecimento daquele instrumento. Para você construir uma casa, você precisa ter o mínimo conhecimento dos materiais, de como colocar esses materiais para fazer uma casa. Então, Ishvara, ele é a fonte de todo o conhecimento que existe. Porque devido à sua própria inteligência. Mas aí a gente vai ver, não como uma pessoa. Por isso o que é Ishvara? E em uma visão, em um aspecto, Ishvara é a inteligência que está na forma de todas as ordens que se conversam entre si, como sendo o autor, mas também o agente validador, que não tem uma forma específica, mas que ao mesmo tempo está na forma de tudo o que existe. Porque se eu analisar o meu próprio corpo, Ishvara está presente no meu corpo. A inteligência que transcende o meu desejo.
Porque o coração está batendo, a respiração está acontecendo, a circulação e todo o funcionamento do corpo, independente se eu reconheço ou não. Não posso dizer que sou eu que faço tudo. Em sono profundo, será que é eu que respiro? É difícil, né? Mas ao mesmo tempo tem uma simplicidade e uma obviedade. O corpo faz parte daquilo que eu sou, mas aquilo que eu sou está além disso, porque em sono profundo a mente apaga, a respiração continua existindo. Quando eu sinto uma emoção, não posso dizer que fui eu que invoquei a emoção, porque a emoção depende de algo que está além do meu próprio desejo. Se eu olhar para algo que faz a minha mente associar com tristeza, por mais que eu decida não ficar triste, eu vou ficar triste. Porque eu olho para uma perda, por exemplo. Agora, eu posso lidar com essa tristeza, mudar o meu direcionamento de vida. A tristeza tem um tempo que ela se manifesta e tem um tempo que ela vai se dissolver. Nada disso é parte do meu controle, está no meu controle absoluto. Então eu reconheço o Ishvara sem uma forma específica, mas ao mesmo tempo na forma de tudo, olhando para o meu corpo, olhando para a minha mente, olhando para o Dharma, para o meu senso de certeza, para o meu senso daquilo que é adequado, daquilo que é correto, para o meu bom senso, que é uma programação dada, posta à nossa disponibilidade, que faz com que a gente possa determinar em cima de uma programação, que faz com que a gente possa estar aqui vivenciando essa vida com o prana, que é como se fosse um fiozinho que anima o nosso corpo. Mas não é só o meu prana, a minha vitalidade, porque a vitalidade não está somente dentro do corpo. O ar, que é uma das manifestações o prana se manifesta no ar, na respiração, a respiração também é universal, porque você respira o mesmo ar que eu respiro, é o mesmo espaço que acomoda esse universo, mesmo que você esteja do outro lado dessa câmera. E é tão interessante isso, porque no início da pandemia nós tínhamos uma dúvida. Será que o que a gente sente na meditação, quando a gente faz aqui no Instituto, as pessoas podem sentir? Então, ao longo, de fazendo as aulas e tudo, a gente concluiu pela experiência das pessoas, que as pessoas se conectam com a mesma energia, mesmo estando em ambiente diferente, mesmo estando em outros países. Isso é algo que é extraordinário, porque a energia ela não está presa a um espaço específico, ela transcende, por exemplo, essa própria sala. E você numa meditação, você pode se conectar com a mesma energia que eu me conecto, que outros alunos se conectam. E isso é simplesmente extraordinário. E o extraordinário é Ishvara, aquele que tudo governa, que não tem uma forma específica, mas que está na forma de todo esse universo. Então, o que é Ishvara? Em um aspecto, é toda a inteligência que está nesse universo, é a fonte de conhecimento, é o extraordinário que permeia o ordinário na forma dessas ordens que se conectam. Por isso que o universo é ordenado, não é burro. E se o universo é ordenado, a sua vida, você está aonde você deve e deveria estar. E nesse reconhecimento que nasce da compreensão do seu conhecimento, você acomoda a vida como ela é. Não tem mais
uma luta. Pode existir algo desagradável, é verdade. Algo indesejável. Mas o indesejável e o desagradável estão na ordem de Ishvara. São o que é Ishvara. Não como uma pessoa, mas como a fonte de conhecimento. Mas como o ser inteligente, consciente, que permeia todo esse universo, que qualquer pessoa pode contemplar, desde que você tenha uma mente contemplativa para ver, junto com o conhecimento, o maior dos segredos, porque está na cara das pessoas. Está na cara. É só parar e analisar um pouquinho. Uma pessoa precisa fazer um esforço imenso para negar a existência desse universo, que é completamente inteligente. Assim, Ishvara não é uma pessoa no céu com qualidades humanas que criou esse universo do nada. Porque essas leis não vêm do nada. Essas leis precisam de um autor, precisam de um agente validador. E a nossa tradição aponta para esse agente, para esse ser muito especial, dando o nome de Ishvara, aquele que tudo governa. E você pode contemplar Ishvara como um altar, você pode contemplar Ishvara como a chama dessa vela que ilumina esse ambiente. Você pode contemplar Ishvara como a sabedoria dos sábios. Você pode contemplar Ishvara como a inteligência dos inteligentes. Você pode contemplar Ishvara como a vitória dos vitoriosos. Você pode contemplar Ishvara como a ciência. Porque Ishvara é o extraordinário que permite que todo esse ordinário ele possa existir. E isso é a devoção, com base no conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, eu me torno uma pessoa, não é uma pessoa fanática de doutrinações, mas uma pessoa religiosa, porque eu enxergo o extraordinário. E o extraordinário é o divino, que está aqui dentro desse corpo, que está aqui dentro dessa mente, que permeia todo esse universo. E esse é o maior dos segredos. Conhecendo Ishvara, você conhece a sua natureza também. E é isso que o Sutra fala. Ishvara Pranidhana Adva. Ou, através do conhecimento de Ishvara, você vai conhecer a sua verdadeira natureza. Você vai alcançar o Samadhi, a profunda absorção naquilo que é você. Porque a gente não está fugindo do texto. A gente está utilizando o texto, utilizando uma tradição milenar de conhecimento, mostrando para você o maior dos segredos, mostrando para você aquilo que vai liberar o seu coração de todo sofrimento, dando a você contentamento, satisfação e paz. Não porque você alcança que não tinha, mas porque você eliminou a ignorância. E você agora consegue se enxergar como uma pessoa completa. Você consegue olhar para esse universo como uma ordem extraordinária e enxergar o extraordinário que é a base de todo esse universo, que sempre esteve. O universo não mudou. O que muda, a transformação, isso sim, é na forma de você enxergar. E assim, o Shastra, as escrituras, ela aponta um caminho, ela aponta uma visão, ela mostra para você o extraordinário. Isso é a beleza do espiritual. Isso é a beleza, e esse conhecimento não anula nada que você queira fazer. Só que tendo esse conhecimento, a sensação de carência, de que você é incompleto, insuficiente, não existe. E aí a ação,
ela não tem mais como base uma compulsão, uma correria, um desespero, uma inquietação, um nervosismo. Ela não tem como base isso. Ela tem como base uma visão de que eu sou completo. Eu não sou deslumbrado, nem deprimido, eu sou completo. E por ser completo, eu acomodo a vida do jeito que ela é. E por acomodar a vida do jeito que ela é, eu não tenho medo de viver os meus papéis. Se o meu papel é dar aula, eu vou dar aula. Se o meu papel é ser mãe, é ser pai, eu vou fazer o meu papel. Mas reconhecendo que eu não tenho controle de tudo, eu largo o controle, eu tenho desapego, nascido da compreensão, nascido do conhecimento. Isso é Vedanta, isso é tradição védica, isso é um tesouro que poucas pessoas vão conseguir compreender. E poucas pessoas, por falta de qualificação, por falta de sentar na frente de um professor que vai abrir esse conhecimento, vão enxergar o maior dos segredos. E se você conhece o maior dos segredos, você alcança o que é chamado de liberação, iluminação, de paz e contentamento. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Namastê, pessoal. Essa é aquela das aulas que é muito bom escutar 2 vezes. Então, se você tiver uma inclinação, faça isso. Um forte abraço. Tchau.